Palmas que vão para Buenos Aires, mas ainda esse ano voltamos já uma ação de curta duração para alunos de ensino médio, para a gente já estimular essas oportunidades. Nós temos aberto também oportunidades para Colômbia, onde irão alguns servidores ainda esse ano, e podemos também abrir no Paraguai, onde está o comércio exterior, João. Foi mais interessante, João, para esse curso aqui na fronteira. E bolsas, no momento, a gente tem alguns apoios, a gente não tem o recurso hoje para custear todo o evento, mas a gente tem, para alguns casos, como auxiliar esses alunos para terem essas oportunidades internacionais. Obrigada. Então, falamos um pouquinho aí sobre a internacionalização, a digital aberta à vista. Outras contribuições, nós temos aqui, voltando para a área de infraestrutura, já que a gente está aqui com uma questão extremamente de manutenção, nós temos aqui solicitação então, de assistência aos ar-condicionados, mais cursos técnicos, mais professores, valorização das profissões, dos nossos professores. E nesse viés, tem uma outra pergunta sobre a capacitação dos professores. E aí, o que a gente está fazendo, então, em relação a isso, e como o nosso campus aqui poderia ser, então, bem representado. Então, a fim de uma mudança da tipologia do campus, ocorra, necessitamos de servidores e infraestrutura para que possamos ampliar a oferta do curso, atendendo, então, a demanda local. Para fortalecer o engajamento de estudantes em pesquisa de extensão, necessitamos também de mais bolsas de estudo. Então, a gente acaba tendo aí as duas partes. Eu ainda queria só fazer aqui as perguntas, que não são tantas, mas só para a gente poder tentar fechar nos blocos, né? Porque a ideia aqui é justamente que venha a contribuição e que a comissão ouça e a gente possa fazer a contribuição conforme elas aparecem. Então, em relação a esse planejamento, o primeiro item, que a gente falou, eles têm essas questões da infraestrutura, construções de cantinas com alimentos de qualidade, com acessibilidade, que já foi uma das pautas comentadas aqui. Então, ênfase no meio ambiente, times de futebol, representação do campus de Barracão e valorização de estudantes voltado para a área artística e musical e valorização com todas as profissões. Então, fica aqui em relação, então, dois temas importantes que eles abordam aqui, em relação ao que nós temos de capacitação dos professores. Eu queria ver se uma das meninas queria falar sobre esse tema. Conseguiria alguém da reitoria quer falar sobre a capacitação dos servidores, o que a gente tem, se a gente ainda está pensando em alguma coisa nesse sentido. Os professores aqui estão cobrando, mas será que a gente já não tem esse planejamento? Então contem para nós. E aí... Peguei de surpresa elas aqui, você viu só, gente? A gente deixa o povo na saia justa. Tudo bem, meio a meio, então. Respostas em duas partes. Bora lá. Boa noite a todos e a todas. Então, meu nome é Cristiane Ribeiro, falo pela Pró-Reitoria de Ensino. A gente estava aqui conversando antes, né? Porque quando a gente fala de formação de servidores, nós estamos numa dobradinha, né? Porque cada uma tem um objetivo dentro da formação e da capacitação dos servidores. Dentro da PROENS, que é a Pró-Reitoria de Ensino, a gente tem investido em formação de servidores nas diversas áreas relacionadas ao ensino. Porque a gente compreende que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, obviamente, com parceria, em articulação, proporciona diversas formas de capacitação. Mas a gente, dentro do ensino, quando a gente relaciona essa formação aos cursos necessários no campus Barracão, por exemplo, a gente organiza isso vinculado àquilo que é necessário para o desenvolvimento dos cursos dentro do campus. Então, obviamente que numa condição de que a gente possa ter mais servidores, que essa notícia se concretize mesmo, a gente também... Oi, agora posso falar mais baixo.
nós também podemos ter uma capacitação mais voltada, né, e uma formação mais voltada aos cursos, novos cursos, ou os que a gente tem agora também para os ajustes. Então, esta é um eixo importante para que o campus estabeleça dentro do documento do PDI, né, a formação dos servidores. Então, acho que a comissão local depois, né, que se reuniu, eu acho que precisa desse incentivo. E a gente, na Pró-Reitoria, nós precisamos dar esse apoio para que essas capacitações, essas formações nas diversas áreas, elas aconteçam. Então, esse é o nosso compromisso com vocês aqui do Campus Barracão. Obrigada. Obrigada, Cris. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Yanes, eu sou diretora de Qualidade de Vida no Trabalho e Capacitação do Servidor. E como a Cris disse anteriormente, nós fazemos a dobradinha, né? Enquanto a Proens fica com a parte do ensino, a parte pedagógica, nós, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, fazemos também capacitação para o servidor. Inclusive, nós temos feito, né, nos últimos anos, o que nós chamamos do projeto IFPR Qualifica, que são cursos de capacitações direcionados. Hoje tem na PROAD, né, na Pró-Reitoria de Administração, nós também fazemos formação continuada dos nossos técnicos administrativos das sessões de gestão de pessoa. Nós também temos os cursos in company, né, junto lá à Escola Nacional, a ENAP, né, que tem nos servido com cursos que sejam direcionados para determinadas áreas práticas. Então, nós lá da Projeto temos feito esse trabalho, entendemos que precisamos ampliar, precisamos chegar mais nos campos do interior, inclusive aqui no Campus Barracão, mas nós nos colocamos à disposição para isso e esperamos que isso apareça também no nosso PDI, para que a gente possa ter força, né, para também trazer, porque isso não é barato, né, não é fácil. Nós temos também uma equipe limitada para estar fazendo todas essas articulações, inclusive com empresas parceiras, e se isso aparece no PDI, a gente vai conseguir, né, lá na frente, nesses próximos 5 anos, estar também fazendo o nosso esforço para executar da melhor maneira possível. É isso, gente. Obrigada. Bem, obrigada, que bom saber essas informações. Chegou uma pergunta aqui, até para perguntar para o Zanata, tipo, Zanata, por que a gente não tem nono ano? Foi uma pergunta assim, né? Mas é porque a gente é curso técnico, gente, curso técnico profissionalizante a partir do ensino médio, né? Então a gente, na verdade, a gente não é nem ensino médio, a gente é ensino médio profissionalizante, né? Que já tem esse viés aí do curso técnico, né? Que é o técnico integrado ao ensino médio. Então vamos lá. Implementação de forma de ensino IAD com o objetivo de estimular os jovens a aprenderem na região, evitar o êxodo rural através de formação que efetive a permanência nas gerações futuras no meio rural. Desenvolvimento de cursos voltados à área de agroecologia, buscando suprir a necessidade do mercado e mais alimentos orgânicos e de qualidade. Aí, falando um pouquinho da questão dos alimentos, né, comentam também da cantina, né, nós tivemos aqui a nossa representante estudantil também comentando. O transporte público é instrumento fundamental na vida dos alunos no campus de Barracão. A maioria dos estudantes do IFPR reside em cidades vizinhas e precisam se deslocar todos os dias para o campus, o que pode ser sem um sistema confiável e acessível para os estudantes terem acesso à educação. Então, esse também é um tema. Então, ó, aqui também tem a questão do transporte. Lá, vamos fazer um tique, né? Porque a gente fez aí alguns também, isso também andou acontecendo, ainda mais aqui uma cidade de fronteira. Implementação do curso de licenciaturas, formação de professores em áreas que demandam profissionais. Queria saber se haveria curso superior de informática. Então, assim, esse já foi bem respondido, né, em relação aos cursos. A gente sempre vai precisar primeiro demandar para ter uma projeção para frente. Certamente, no nosso
ao final desse PDI, eles vão acabar tendo que definir, né? Se vai ter mais professores, eles vão ter que definir aí se quais são as projeções de cursos a serem abertos. Curso que ensine como lidar com finanças, então fica uma dica para o FIC aí. E terceiro e quarto anos, uma disciplina de testes vocacionais para auxiliar em sua escolha mais assertiva do futuro. Sugestão: cuidado com a demasia de trabalhos e provas. Muitos estudantes desencadeando processos depressivos relacionados à sobrecarga de atividades, ou ter esse olhar, né, direcionado ao emocional. Você poderia me dizer como que funciona? Aqui a gente tem uma pedagoga, a gente tem um psicólogo, a gente tem assim, alguém que eu possa orientar esses nossos estudantes nessas situações? Bom, nós temos o psicólogo, né, o Antônio. Então, o Antônio pode ficar de pé, né? O Antônio, ele é o psicólogo do campus. Nós temos a assistente social, a Bárbara, que é chefe da seção de ensino. E aí ela é um pouco pedagoga, tai-tai, né? Que temos aí, nós não temos hoje a pedagoga, mas nós temos os profissionais que ficam fazendo esse atendimento. E hoje os estudantes, eles têm um acompanhamento que fez com que, porque veja bem, não é os estudantes do IFPR que estão com problemas emocionais, que é algo isolado. Então foi um contexto também de pandemia, né, que muita gente ficou com a rotina diferenciada, em isolamento social, né, num ensino remoto, e quando houve o retorno a gente percebeu realmente que havia situações ansiolíticas no retorno, e algo que nós já estávamos também preparados. Pode até falar, eu acho que é a Bárbara ou o Antônio, a respeito, mas houve uma queda acentuada durante o ano 2022, que foi um ano muito difícil no número de atendimentos em situações relacionadas à saúde mental dos estudantes, bem como ações, né, que são feitas, intervenções rotineiramente, para que eles tenham aí a plenitude da sua saúde mental estabelecida. Então, assim, é uma preocupação também, né? Isso é algo que tem que ser levado em consideração dentro da discussão de políticas acadêmicas, que vai discutir as práticas de ensino. E agora que vai mudar a tipologia, o reitor me garantiu, então pedagogo é coisa fácil, logo a gente vai ter várias aqui, né? Legal. Então eu acho que isso dá para ficar tranquilo, que a gente... Nesse momento está atendido, está faltando só aprender o caminho lá, onde chegar neles. Então tá bom. Ó, só para salientar um pouquinho para a população. Eu acho que nós temos um atendimento psicossocial diferenciado. Em outra instituição, né, com certeza os estudantes não teriam. Então aqui a gente identifica isso, a gente faz o diagnóstico, por isso que aparece. Fora muitas vezes não aparece, né? Então, mas está lá presente, se transforma em evasão escolar, se transforma em violência, se transforma em uma má formação, se transforma em trauma. Aqui a gente consegue fazer esse trabalho e a gente se orgulha disso. Obrigada, com certeza. Nossos professores aí, se não foram treinados, não é por falta de a reitoria passar esse treinamento. Eu participo do NAPNE também, sei como a gente tem um olhar diferenciado para o nosso estudante. Com sugestões, então, aí, né, então, já que estamos falando de curso, entrada, né, do Instituto com extensão dentro da APAC, Barracão, APAC, isso, APAC, Barracão PR, que é uma unidade prisional, uma maneira alternativa, né, do cumprimento de pena, onde o tratamento penal é diferenciado com base na valorização humana, pois incluindo esse ensino básico, né, ao avançado. Então a gente poderia ter aí uma sugestão de parceria local aqui, que poderia... Nós tivemos uma atividade na APAC recentemente, que foi conduzida pelo professor Giovanni, o professor Giovanni acho que está ali no fundo, né? E até teve representante da APAC hoje, a gente não nominou, mas acho que esteve aqui. Na verdade, a gente já tem uma ideia para estar trabalhando com isso. A APAC é uma instituição bem interessante, porque pega os recuperandos e propõe um processo de ressocialização com práticas que são diferentes do sistema penal brasileiro, né? Mas é algo novo também, acho que entra naquela ensejada de o campus poder planejar isso
e está trabalhando com essa instituição, mas já teve alguns contatos, eu acho que Assim, isso vai talvez pensar prosperar. no processo seletivo, né? Talvez pensar em algo desse tipo. Ele até comenta ainda, né, que eles têm a base da valorização humana, por que eu estou chamando aquela do reforço? Pois incluindo desde o nível básico ao avançado dentro das unidades, e eles dizem também que por eles terem um semi-aberto, eles poderiam então desenvolver essa pessoa e pronta, né, para retornar para a sociedade vindo até a instituição. Só para complementar um pouquinho essa questão, João, em Foz do Iguaçu, a gente está estudando junto com o campus também uma parceria, né, dessa natureza. Lá a gente tem imaginado, organizado cursos à distância. Então acho que essa é uma demanda que a nossa instituição foi criada para atender esse público também, né? É um público que nos interessa. Nós queremos, de fato, levar a educação para quem está fora, né? E aí, acho que o sistema prisional é uma forma da gente também ter uma atuação nossa, né? Então, gostaria de convidar o campus para a gente poder fazer essa articulação também, trocar essas figurinhas com o campus Foz do Iguaçu, que já está numa fase um pouquinho mais adiantadinha, né? E acho que é uma questão que pode entrar no PDI também, do ponto de vista de atender os outros públicos, né? E temos aí, não só nessa área, mas na área da saúde, área hospitalar, enfim, né? Acho que é uma demanda que a nossa instituição tem como atender. Obrigada. Alô, eu gostaria de aproveitar e falar um pouquinho sobre a verticalização e também sobre os alunos EAD. Por quê? O campus Barracão hoje tem, como outros campos, tem muita dificuldade de manter toda a infraestrutura com o orçamento que tem. Nós precisamos, nesse PDI, prever realmente novos cursos, novas ofertas. E educação à distância também faz parte do orçamento. Hoje, pelo modelo da matriz, cada aluno EAD representa 80% de orçamento de um aluno presencial. Então, é de suma importância, essa sugestão que se faça a oferta na modalidade EAD, seja na área rural, seja em parceria com os municípios. Primeiro, porque melhora o orçamento. Segundo, se for cursos técnicos, aumenta o percentual legal de pelo menos 50% do curso técnico, possibilitando abrir cursos superiores, para não ter esse desequilíbrio entre a matrícula dos cursos técnicos e cursos superiores. Então, no PDI é importante a gente considerar todos esses aspectos e também fazer uma análise da sustentabilidade do campus à medida que ela vai avançando com mais alunos, com mais infraestrutura e que nós possamos realmente ter condições do campus poder fazer uma gestão cada vez melhor. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Então, temos mais uma contribuição aqui. Então, como foi apresentada antes, eu me chamo Sônia. Mas além de estar representando a deputada Luciana aqui nessa noite, eu também sou engenheira agrônoma, sou aqui da região e nos últimos anos a gente tem feito um trabalho bastante grande, o João Luciano conhece ali em Santo Antônio, de agroindustrialização dos produtos da agricultura familiar. E junto com isso, a gente tem sempre procurado trabalhar o empoderamento das mulheres. E como você bem falou, existe muito ainda a necessidade de espaços de formação específico para as mulheres. Então, a minha pergunta é como que o IF pode nos ajudar com cursos, com projetos de extensão que aumentem o empoderamento das mulheres aqui na região, na agricultura. E também eu gostaria de falar, não estão aqui hoje, mas eu sei que no meu município tem uma demanda muito grande, e na Pranchita também eu sei que tem, que são nossos vizinhos,
de tecnologia, de conhecimento, de capacitação de mão de obra na área de metal mecânica, né? Como fazer para o IF também trazer esse conhecimento para a nossa região, porque esse desenvolvimento de conhecimento é importante para esse setor aqui, né, na indústria. Bom, obrigado, Sônia, pela contribuição. Eu fiz questão que a Sônia falasse, ela veio falar exatamente pela qualidade da pergunta. A Sônia é uma batalhadora aí, Santo Antônio já conheço de longa data e tem muita propriedade para falar dessa questão feminina no campo, na agricultura familiar. E a gente fez uma reunião, reitor, na quarta-feira da semana passada, né, há uma semana, na qual foram levantadas algumas demandas, já chamando a comunidade para essa audiência pública. E tem um trabalho bonito em Santo Antônio do Sudoeste com relação àquele queijo colonial que é produzido, né, pelas mulheres e tudo mais, e a gente identificou algumas demandas. Porque a gente fala muito da questão tecnológica, né, do avanço, da inovação, né, inteligência artificial e por aí vai, mas foi levantado uma outra questão que o IFPR pode, eu já identifiquei, eu acho que tem que estar presente no nosso PDI para os próximos 5 anos, que é a alfabetização digital. Então, hoje, e aí o Jairo também estava nessa discussão, levantou a questão, a nota do produtor agora vai ser eletrônica, vai ser por um sistema, já tem o CAR, né, que toda a parte ambiental, a legislação ambiental, ela é seguida dentro desse programa. E eu vejo que nós podemos estar atendendo concursos FIC, de formação inicial e continuada. São cursos de curta duração que podem ser formatados para a realidade, né? Eu acho que podemos fazer parcerias, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por exemplo, conhece a realidade dessas trabalhadoras do campo que agora poderiam estar se alfabetizando digitalmente. Quer saber usar a internet, ter um e-mail, saber lidar com as plataformas para regularizar a sua situação fiscal e assim por diante das propriedades. Até porque, muitas vezes, a mulher não aparece na gestão da agricultura familiar, né? E esse empoderamento é necessário para que ela tenha ali o seu dinheirinho, tenha uma relação mais oportuna e humana, né, nessas relações. Então, Sônia, eu acho que isso já está no nosso radar. Aquela conversa foi bem importante naquele dia. E com relação à questão metal mecânica, eu, modéstia à parte, sou da geografia econômica e da geopolítica, né? E nós temos em Pranchita, e eu moro em Pranchita, sou pranchitano e pranchitense, tem 2 gentílicos, que é aqui pertinho, né? E Pranchita é uma cidadezinha pequena, mas é um polo metal mecânico em equipamentos agrícolas. Então, uma cidade que tem 6 mil habitantes, mas tem 600 empregos diretos na área de produção de barras e implementos agrícolas. Então é uma coisa bastante interessante. E foi levantada uma outra questão que é o trabalho por drones. Parece uma coisa meio, né, futurista do drone. Tem aqui citou o Clodomir Fiorentin, assessor do deputado Zeca Dirceu e do deputado professor Lemos. O irmão dele entende bem que ele mexe com isso, com drone. Tem 2 drones. Trabalha com drone, tá? E aí o que acontece? Exige uma capacitação, porque antes do drone passar, é uma coisa interessantíssima, que vai menos veneno, menos água, tem menos custo, né? Mas tem que ter um trabalho de geoprocessamento para mapear a lavoura e para colocar o drone rodar. E essa demanda também tem surgido, né? Então eu acho que a gente tem que atuar, primeiro, parceria com o poder público com relação aos cursos para a questão do polo metal mecânico. Acho que nós já estamos fazendo trabalho. Hoje o Ercílio ficou aqui surpreso com os valores, né? Por exemplo, só em bolsa ali quase 300 mil reais, 4 milhões em obras, né? Não parece que o IFPR coloca tudo isso aqui, mas coloca. E eu acho que nós precisamos fazer um trabalho com o poder público mostrando que, qualificando o sujeito lá para trabalhar como técnico dentro da indústria em Pranchita, vai dar competitividade, ou em Santo Antônio, em Pranchita, para essa indústria e, consequentemente, vai ter uma vantagem comparativa para produzir mais barato, etc. E tal. E daqui a pouco começar a produzir drone, né?
Dá para sonhar um pouquinho em 5 anos. O Jair falou que em 20 anos vai ser só drone. Eu acho que não, né? Mas aí em 5 anos a gente tem que começar a preparar o pessoal para fabricar drones, que não é uma coisa longeva da nossa realidade. E aí tem que entrar o poder público, né? Acho que tem que entrar o prefeito de Pranchita, o ICMS dele, grande parte é disso, não dá para se omitir, né? Tem que participar, tem que deixar as pessoas participarem desse tipo de audiência. Eu acho que tem uma boa relação em Santo Antônio para estar entrando com relação a isso. O poder público tem que investir porque é o futuro. Para ter desenvolvimento socioeconômico tem que ter investimento na área de ciência e tecnologia. E a gente está aqui, precisa começar a passar aí para a população mostrando que a gente está aqui, quer contribuir, né? Eu acho bastante oportuno essa questão do polo metal mecânico, mas são cursos que demandam aí de parcerias junto ao poder público. Passar por reitor. Bom, Sônia, primeiro, uma grande surpresa, né? Que bacana você ser agrônomo. E maior surpresa, uma surpresa boa, né? Você trabalhar com agricultura familiar e de base ecológica, né? E nessa agricultura, nesse tipo de agricultura, porque hoje a gente não dá para ter mais dúvida que o veneno que está aplicado, está sendo jogado sem assim escrúpulos, né, nas nossas lavouras, é que tem provocado várias síndromes, inclusive agravado o grau de autismo, TDAH e câncer e uma série de outros fatores, tem muita relação com esse excesso de veneno. Então o Paraná, por exemplo, ele tem um histórico terrível nesse sentido, né? Porque a gente, todo o veneno que é aplicado aqui no Paraná nas lavouras, dá para você fazer a pulverização do estado inteiro, de norte a sul, leste a oeste, 3,5 vezes. Então, e quando a gente caminha nas lavouras, que é usado agrotóxico, eu desenvolvi, como trabalhei na roça, né, até os 16 anos de idade, eu desenvolvi uma intolerância a agrotóxico. Quando eu passo uma lavoura que foi aplicada a agrotóxico, mesmo que tenha sido um tempo antes, começa a pinicar em volta da boca, assim, né? Pinica tudo, já é uma reação, né? A exposição continuada disso. E as mulheres têm um papel fundamental nesse tipo de agricultura. Ela que acolhe, ela que cuida, ela que distribui as principais tarefas ali. Não é por acaso que aquele banqueiro lá na Índia, o Yunus, né, chamado banqueiro dos pobres, só deu certo porque ele emprestava o dinheiro só para as mulheres. Só que ele emprestava para a mulher, mas chamava o marido e falava: vem aqui, vocês vão receber uma capacitação. A partir de agora, não tem mais nada de ficar jogando sinuca, jogando baralho, gastando tempo lá na rua, e a mulher administrando o dinheiro. Foi uma reviravolta, tanto que ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, por isso. Então as mulheres têm uma capacidade. E aí, eu diria para você que está vindo uma oportunidade de ouro para nós agora, que é a reedição do Mulheres 1000. O Mulheres 1000, quando ele foi lançado, lá em 2014, 13, Cris? 12. É um programa lançado em parceria com o Canadá, né, que lá, no primeiro momento, foram capacitadas 1.000 mulheres no norte do Brasil. Depois a presidente Dilma relançou para 100.000 mulheres, e agora o governo federal, o presidente Lula, está lançando para 1 milhão de mulheres. E ele é um programa que revoluciona. Então, você tem um empoderamento, primeiro, um empoderamento feminino muito grande, né? Segundo, a capacitação dessas mulheres em muitas áreas, inclusive na metalmecânica, dá para a gente capacitar na metalmecânica, com curso, conforme disse o professor aqui, de formação inicial continuada, 160, 200 horas, mas também dá para a gente capacitar em outros setores. Dá para fazer, por exemplo, um curso de agricultura orgânica, tá? Agricultura de base ecológica. Pode se inscrever. O senhor quer vir